Boa noite, estamos ao vivo. Estamos aqui mais uma vez com o Alejandro Acosta, que dessa vez vai falar sobre o revolucionário Carlos Marighella, um revolucionário brasileiro que foi morto em 69 pela ditadura militar. Eu vou espalhar os links aqui pelas redes sociais. Quando tiver uma certa quantidade de espectadores, a gente já pode começar. Alejandro, você vai espalhando os links aí pelas redes sociais. Eu vou te dar o link pelo Facebook, o link pelo YouTube, para você ir espalhando. Enquanto isso, o pessoal aí que já apareceu aqui, já está online, faça isso também. Vai espalhando esse link aí, para que mais pessoas possam ver, já que nem todo mundo consegue receber aqui do YouTube. Bom, a minha vontade de fazer esse tipo de hangout tem vários motivos. Um deles é que eu estou fazendo uma pós-graduação sobre a luta armada, principalmente com foco na estratégia de Carlos Marighella, né, para a tomada do poder pela guerrilha na década de 60. Então, a ideia eu chamei o Alejandro aqui, que ele é um rapaz que o pessoal aqui, vocês, meus inscritos aqui, gostam muito dele. Um rapaz super humilde, também super culto, inteligente. Sempre, todos os hangouts que ele faz aqui no meu canal são hangouts de sucesso, então eu vou até pedir ajuda a ele para ele falar mais sobre Marighella. E assim vocês também aprendem junto comigo sobre esse grande revolucionário brasileiro. Então, eu vou passar agora a palavra para o Alejandro Acosta, para ele começar a falar sobre Marighella, e também, aproveitando, queria perguntar se ele chegou a conhecer o Marighella pessoalmente. Boa noite, Alejandro, pode falar. Olá. Não, pessoalmente não, mas, inclusive porque sou bem mais novo do que ele, mas eu conheci muito de perto gente que atuou com Marighella, né? Inclusive a esposa dele, a Clara, que ela é uma das principais dirigentes do grupo Tortura Nunca Mais, e eu tenho muita proximidade com a Melinha Teles, e ela é muito amiga da Clara, de que ela foi exilada em Cuba, etc. E a partir desse grupo, eu conversei muito com a que foi realmente a mulher dele, né? Clara. Então, isso, mas o Marighella, ele já, quando ele foi preso durante a ditadura, a primeira vez que ele foi preso, antes disso, ele já era um revolucionário conhecido, já era bem fichado pela polícia, pelo seu envolvimento com o Partido Comunista durante o Estado Novo. Aí você poderia falar um pouco sobre isso? Sim. Bom, a vida de Marighella, ela começa a ter destaque durante o Estado Novo, efetivamente. Mas ele já estava militando no partido havia alguns anos, né? Ele foi preso, por exemplo, pela primeira vez em 1932, né? E ele, que era simpatizante do partido, ele entra no partido efetivamente em 1934, a partir do movimento estudantil, porque ele era um estudante na época. Ele era baiano, né? Ele tinha nascido na Bahia, e ele era um estudante de engenharia na Poli, na Escola Politécnica da Bahia. E
E a partir de 1934, o partido se encontrava numa situação, o Partido Comunista do Brasil se encontrava numa situação de franco crescimento, e ele acaba sendo convidado, porque ele tinha se destacado no movimento estudantil, a se tornar um militante profissional do partido, e ele acaba se mudando para o Rio de Janeiro. Aí tem um fato muito importante para entender um pouco o contexto em que a vida do Marighella, que se entrecruza muito com a própria vida do Partido Comunista, que se refere a entrada de Luiz Carlos Prestes no Partido Comunista do Brasil. O que acontece? O partido ele foi fundado, tem que contextualizar para entender bem. Ele foi fundado em 1922 e ele vivenciou uma época, principalmente até mais ou menos o final da década de 20, chamada de terceiro período, onde ele vai mais ou menos esse terceiro período, a partir de 1924, 1926, até 1935. Né? Isso em escala mundial. Porque, na época, teve aquela questão do racha interno no Partido Comunista do PECOS, né, Partido Comunista da União Soviética. Você tinha o setor encabeçado com Stalin, e tinha os outros setores que acabaram ou se aliando num certo período e outros se contrapondo. Né? Primeiro foi Trotsky, que se manteve, depois foi Zinoviev e Kamenev, que foram e voltaram, e teve a questão do Bukharin. Isso tudo leva aos processos de Moscou, em 1936, 38, etc. Mas o grande ponto é que o Partido Comunista Brasileiro ele foi fundado por, fundamentalmente, grandes líderes operários, né? E que vários deles tinham grande penetração, eram muito ligados ao movimento anarquista, mas eram líderes que eles tinham uma atuação real na liderança dos movimentos das principais categorias da classe trabalhadora brasileira, onde os anarquistas tinham atuado de maneira muito forte e em 1917 tinham dirigido a greve geral dos gráficos e de vários outros setores. O Partido Comunista ele foi fundado por uma dúzia de pessoas, acho que foram 9 ou 11 pessoas, mas só que todos eles eram grandes lideranças. Esse é o grande ponto. Agora, um ponto fundamental é que a partir de 1920, em cima da influência da virada da situação mundial e do próprio processo de construção dos partidos comunistas no mundo, nos países atrasados você tem um forte ascenso também do nacionalismo burguês, que no Brasil estava encarnado principalmente pelos tenentes. Então você tem um movimento tenentista que começa a se gestar, começa a se fortalecer a partir de 1922, e em 1924 eles começam a se tornar movimentos fortes, né? Então você tem a atuação que ela tem uma força grande com o movimento do Rio de Janeiro, onde tem aquela passeata onde que vai ser ametralhado pelo exército, uma parte dos tenentes eles são fuzilados e surgem grandes lideranças a partir daí, né? A partir desse movimento, como por exemplo Joaquim Távora e vários outros, né? Eu tive a oportunidade de conversar extensamente no final dos anos 80, quando eu conheci um membro quase que fundador do Partido Comunista do Brasil, cujo nome era José Duarte. José Duarte ele ingressa no Partido Comunista do Brasil em 1924 e ele participa desses movimentos todos, né?
Inclusive, em uma parte do tempo, ele mantém uma certa proximidade com Marighella e com os outros líderes importantes do partido. Então, era um período muito conturbado na época. No caso, esse militante que eu estou comentando para vocês, José Duarte, ele era um operário metalúrgico e ele se juntou em São Paulo, porque ele era de Bauru. Então, ele se juntou, na época, precisamente ao movimento tenentista liderado por Joaquim Távora. E ele acabou se integrando às fileiras, servindo como apoio, etc, etc. Agora, quando o movimento acaba se esgotando, que ele acabou sendo liderado por Luiz Carlos Prestes, que ele liderava uma outra coluna que acabou se juntando com essa, eles acabam percorrendo milhares de quilômetros, se não me falha a memória, era alguma coisa assim como 9, 15 mil, foram muitos quilômetros, e o movimento acaba se esgotando no final da década dos 20, acho que 1928, mais ou menos, e acaba se direcionando para a Bolívia, onde se dispersa. Eles nunca foram derrotados pelo exército da República, da velha República, da República do Café, né, que vai desde a Declaração da República no Brasil com o fim da monarquia até a Revolução de 1930. Então, nesse período, tem um ponto muito importante que se relaciona com a vida do Marighella. Fundamental. Qual é? Bom, quando o tenentismo, liderado por Luiz Carlos Prestes, ele se dirige para a Bolívia, mais ou menos, não me lembro bem se foi em 1928 ou 1929, Prestes ele vai morar em Buenos Aires. E aí, ele recebeu um convite, um ano depois, onde ele estava passando muitas dificuldades, para ir morar em Moscou. E em 1932, ele chega em Moscou, em 31, aliás, e ele começa a trabalhar como engenheiro, e ele é recrutado para o Partido Comunista do Brasil, e com isso, o que acontece? O movimento tenentista, ele basicamente entra no Partido Comunista do Brasil, e eram militares que tinham participado na guerra contra a velha República. Uma parte deles tinha sido integrado à Revolução de 1930 com Vargas, né, com Getúlio Vargas, e a outra, uma parte menor, muito minoritária, ingressou no Partido Comunista do Brasil, em cima da liderança de Luiz Carlos Prestes. Bom, em cima desse ingresso do tenentismo, de uma parte do tenentismo, ao Partido Comunista do Brasil, e a uma avaliação que se tinha de que havia uma situação revolucionária no Brasil, isso leva a uma virada da política do partido, direcionada até pela própria Terceira Internacional Comunista, e na tentativa de promover uma revolta militar que deveria levar à escalada do processo revolucionário no Brasil. Isso em cima da chamada ALN, ALN, Ação Nacional Libertadora. Então, o que era? Isso é uma espécie de frente que aglutinava vários grupos democráticos liderados pelo Partido Comunista do Brasil, e em cima disso, desse guarda-chuvas, e principalmente em cima do poder que o partido tinha através dos tenentes nos quartéis, pretendia tomar o poder no Brasil. A Internacional, o Comintern, a Internacional Comunista, na época, ela aceitou essa ideia, comprou, digamos assim, essa política, e tentou promover
a revolução no Brasil a partir de uma espécie de, não seria bem um golpe, mas quase que nem se fosse, né? A partir da revolta nos quartéis por meio dos tenentistas. Realmente, sim, havia uma situação de efervescência social que tinha sido provocada a partir da crise de 29, com a quebra do ciclo do café no Brasil. Então, esse contexto histórico é fundamental para entender do que nós estamos falando. Ou seja, em 1929, o ciclo do café ele quebra. E era um ciclo altamente especulativo. Lembrando que o Brasil, o fim da escravidão, com a Lei Áurea, etc., em 1886, acontece justamente por conta de que o café, que estava substituindo a cana-de-açúcar, etc., precisava de mão de obra muito mais qualificada, que não podia ser mão de obra escrava. O ciclo do café, o café, né, implicava também na necessidade de ter ferrovias, do desenvolvimento industrial, etc. Ou seja, a industrialização do Brasil ele surge com o café. E em 1929, como o café ele tinha um forte conteúdo especulativo, ele entra em bancarrota junto com a crise de 29, da Bolsa de Nova York, etc. E isso acaba impulsionando tendências revolucionárias nacionalistas, obviamente, que levam a Revolução de 30 encabeçadas justamente por uma parte do tenentismo. Que foi liderada por Getúlio Vargas. Obviamente, isso teve todo um viés institucional e, ao mesmo tempo, acabou cooptando uma boa parte do tenentismo. Prestes, como eu falei, ficou fora dessa cooptação e acaba entrando no Partido Comunista do Brasil, junto com vários outros tenentes. Em 1935, Luiz Carlos Prestes, junto com uma alemã que ficou muito famosa, que depois se converte na mulher dele, Olga Menari, vem para o Brasil e acaba liderando, junto com outros elementos ligados à Terceira Internacional, a tentativa justamente da revolta, que foi depois conhecido justamente como revolta, em 1935. Essa revolta acaba sendo derrotada, teve algum sucesso em alguns quartéis, mas acaba sendo minoritária, etc. Então, o que acontece com isso? Em cima de um certo ascenso operário que estava se gestando, Getúlio Vargas, que ele era um elemento nacionalista, ele acaba usando essa derrota da chamada intentona comunista para adotar toda uma série de medidas de força com o objetivo de controlar o acesso do movimento operário e colocar em pé um regime de força. Isso, a derrota da intentona acaba servindo justamente esses objetivos. Tem inúmeras prisões, tanto do Partido Comunista como do movimento operário, e isso acaba, em 1937, levando à instauração do chamado Estado Novo, que dura até 1945, onde todas as garantias individuais e democráticas foram revogadas, e isso instaura uma espécie de regime de cunho fascistoide. Em grande medida, nessa época, Getúlio Vargas acaba simpatizando e se mantendo muito próximo com o nazismo alemão e com o fascismo italiano. Marighella, nessa época, que ele tinha começado a militar recentemente no Partido Comunista do Brasil, em 1934, ele é preso em 1936, logo após o fracasso da intentona, e ele é preso justamente e tem que encarar o famoso chefe da polícia política chamado Filinto Müller. Inclusive, ele foi torturado pessoalmente pelo próprio Filinto Müller. Ele acaba preso durante um ano, ele é solto depois,
passa à clandestinidade, e em 1939, quando praticamente todo o partido acaba sendo totalmente destruído pelo regime de terror do Estado Novo, ele foi preso e somente ele vai sair da prisão em 1945, junto com os demais líderes do partido, como, por exemplo, o próprio Luiz Carlos Prestes, que tinha sido preso em 1935 e não foi morto por uma espécie de acaso. Por pouco ele não foi morto. Porque a ideia do próprio Getúlio Vargas era assassiná-lo no momento da prisão. Bom, ponto muito importante, então, que a participação do Marighella nesse período do início da militância, em 1934, oficial no PCB, até 1935, foi um período pequeno, relativamente, onde inicialmente ele tem uma atuação secundária, e depois ele acaba sendo preso e fica na prisão até 1945. Deveríamos falar uma coisa, um detalhe aqui muito importante, é que o partido, então, como eu disse, ele fica numa situação totalmente... ele está praticamente destruído como partido. Todas as direções, elas estavam presas. E os militantes que não tinham sido presos tinham uma atuação muito marginal, uma situação secundária, desestruturada. A reorganização do Partido Comunista do Brasil começa em 1942, quando um grupo de jovens, eles acabam na chamada Conferência da Mantiqueira, colocando em pé uma nova direção e reconstruindo o partido com elementos jovens, mais ou menos da idade do Marighella na época. Esses elementos começam a reorganizar o partido. Acontece um fato muito importante entre 42 e 43, que com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, há uma pressão muito grande contra Getúlio Vargas para que ele eliminasse uma série de acordos que ele tinha com os nazistas e que eles começassem, que o governo de Vargas começasse a se alinhar com a política dos aliados. Isso fica muito mais claro, principalmente quando a virada da situação militar e política contra a Alemanha, com a derrota dos exércitos nazistas em Stalingrado, depois, logo a seguir, na famosa batalha de Kursk. Essa batalha acontece uns meses depois da derrota de Stalingrado. O sea, são três fatos principais. Primeiro, a derrota dos nazistas, que eles não conseguem tomar Moscou. Aí eles sofrem uma primeira derrota. Depois, a derrota em Stalingrado. E logo a seguir, a batalha de Kursk, que foi a batalha... Kursk é uma cidade que fica ao norte da Ucrânia, onde foi a maior batalha de tanques da história, com 6.000 tanques envolvidos, onde os soviéticos de aí em diante eles começam a avançar contra a Alemanha. A partir daí teve a ação dos aliados a partir da Itália, depois o desembarque na Normandia, etc. Com isso tudo, há uma pressão muito grande para que os governos nacionalistas que existiam na América Latina, que tinham algum vínculo com o nazismo, para que eles rompessem esses vínculos e se colocassem alinhados com os norte-americanos. Isso acontece com Perón na Argentina, acontece com Getúlio Vargas no Brasil e com vários outros. Aí, tudo isso acaba criando uma situação de uma certa efervescência contra o nazismo, e a própria política de Vargas acaba mudando, e quando em 1945 acaba a Segunda Guerra Mundial, Vargas se alinha até certo ponto com os norte-americanos, mas ele começa a adotar toda uma série de políticas de cunho nacionalista também. Aqui
assim, para concluir essa primeira visão, acontecem eleições para a Constituinte em 1946, onde Carlos Marighella é eleito como deputado federal constituinte diretamente pelo Partido Comunista do Brasil, a partir da Bahia. Ele se mantém nesse cargo até 1948, quando acontece, digamos, seria o início da Guerra Fria, né? Quando os Estados Unidos impõem toda uma série de medidas de cerco contra a União Soviética, né? A União Soviética responde com o fim dos governos de coalizão com partidos burgueses na Europa Oriental, a instauração dos chamados governos populares nesses países, e com isso o Partido Comunista do Brasil é cassado e Marighella perde o mandato, né? Aí ele volta a passar para a clandestinidade, lembrando que aqui era uma clandestinidade não daquela feroz do Estado Novo, nem da época do Médici, uma clandestinidade mais light, digamos assim, onde o Partido Comunista não podia ter imprensa, etc., mas tinha uma atuação semi-clandestina. Só não era registrado, né? Como? Só não era registrado o partido. Não era registrado e existia uma certa perseguição, mas era uma perseguição não de terror, era uma perseguição, digamos, leve, onde o Partido Comunista se disfarçava de uma série de coisas, né? Não podia atuar como tal, mas atuava por meio de uma série de organizações, de organizações que ele controlava. Era um partido muito forte e atuava na clandestinidade. Um fato muito importante é que entre 1953 e 1954, Marighella ele vai para a China, convidado pelo Comitê Central do Partido, para ele conhecer de perto a experiência da Revolução Chinesa, que tinha triunfado sobre a liderança de Mao Tse-tung em 1949. Isso aqui, essa experiência que ele teve na China foi muito marcante e ela também vai ser determinante para o que viria a acontecer depois, né? Então, aqui também vamos ter que situar um pouco o contexto histórico, que é muito importante para entender o que viria a ser o grande Marighella. Porque até aqui, Marighella era um dirigente destacado do partido, da ala jovem, inclusive, dos chamados baianos, mas ele poderia ter passado desapercebido em cima da projeção de outros elementos de muito destaque, como o próprio Luiz Carlos Prestes, que era o grande líder do partido, ou o Arruda, que ele era o secretário de organização do partido, o verdadeiro dirigente do partido no dia a dia, e que ele depois acaba entrando, esse Arruda, no Partido Comunista do Brasil, em 1967. Um ponto, então, aqui importante é que em 1953 Stalin falece, acaba tendo uma disputa interna e no poder acaba sendo impulsionado e assume o poder Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev era um ucraniano que ele acaba impulsionando o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. O Congresso ele começa a colocar toda uma série de reformas, né? Uma certa distensão interna, com reformas na economia, reformas políticas, e também surge uma série de denúncias secretas contra Stalin, os chamados crimes do Stalin. Isso aqui é fundamental, porque essas denúncias, o que acontece? Primeiro, vazaram não de maneira oficial, foram vazados por um jornal norte-americano,
se não me estou mal lembrado, foi o The Washington Post ou The New York Times, um desses dois. Isso aí gerou uma crise monumental em todos os partidos comunistas do mundo, lembrando que a Terceira Internacional ela tinha sido dissolvida em 1939, ela continuou como Comitê de Informação até 1943, e depois ela já não existia mais. Ou seja, os partidos tinham vínculo direto com Moscou, mas não existia mais uma organização internacional. O grande ponto é que, com as denúncias de Khrushchev contra Stalin, os partidos começam a entrar numa crise fenomenal, porque Stalin era visto primeiro como um grande líder da União Soviética e do movimento comunista, porque, independentemente das divergências teóricas, nem tanto teóricas, porque Stalin não era um teórico, mas as divergências políticas que pudessem ser tidas contra Stalin, Stalin foi o dirigente da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial foi a derrota do nazismo, que era uma espécie de monstro, pelo povo russo. A União Soviética perdeu 28 milhões de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. Quem conhece os países da ex-União Soviética, principalmente a Rússia, sabe do que estou falando. Eu estive em vários desses países, principalmente na Rússia, e o que esses povos passaram para enfrentar o nazismo não foi pouca coisa, foi muita. O que aconteceu em Leningrado, o que aconteceu em Moscou, Stalingrado, que era uma cidade pequenininha, na Ucrânia, etc., foi muito. Há vestígios do que isso foi, extremamente marcantes até hoje. Até hoje, depois da queda da União Soviética, há 25 anos. Então, isso é muito marcante. E o Stalin era o dirigente da reação contra o nazismo, né? E a derrota contra o nazismo, quando tudo estava apontando para que, no sentido de que a União Soviética seria derrotada pelo nazismo. Era isso que era o normal na teoria de acontecer. Lembrando que em 1941, quando em junho a Alemanha, que de fato não era bem a Alemanha, era a Alemanha à frente da Europa toda, menos a Inglaterra, invade a União Soviética, e invade com 4 milhões de homens. E em poucos dias já tinha avançado 500 quilômetros para dentro da União Soviética. Bom, aí a reação acontece, em 3 anos, basicamente o nazismo acaba sendo derrotado, basicamente um pouquinho mais de 3, seria 4 anos, em maio, os soviéticos chegam em Berlim. Então existia todo um clima de euforia durante vários anos, inclusive porque nos primeiros anos a Europa estava totalmente no chão, existia um esforço muito grande para reconstruir a maior parte dos países que ficaram sobre a órbita da União Soviética. Então, quando surge essas denúncias em relação aos crimes de Stalin, se cria uma situação de total, vou dizer assim, de total colapso ideológico, né? Porque o Stalin, que era o chamado pai do comunismo, um grande comunista, etc., de uma hora para outra ele foi convertido num criminoso. Em relação a Marighella, conversando com a ex-esposa dele, Clara, ela dizia que isso para ele foi um choque fenomenal, um choque pessoal, inclusive. Ele chorou, teve em crise durante muito tempo, e todo a militância em si do Partido Comunista entrou numa crise fenomenal. E não era qualquer partido, era um partido de massas, o Partido Comunista do Brasil. Eu já falei isso algumas vezes, só para dar uma ideia, numa única empresa chamada Nitroquímica, no qual alguns anos, décadas atrás, eu quase entrei a trabalhar,
eu era eletricista tem um tempo, até uns 15 anos atrás. Eles ali tinham 30, aliás, não 30, 300 militantes numa única fábrica. É um partido gigantesco, né? Com isso, a partir de 1955, o partido acaba entrando numa crise, onde tem toda uma série de defecções, ou seja, uma série de rachas. Em 1962, acontece o racha maior com a China, que cria também mais um fator de crise monumental, com toda uma série de outros partidos, também racha a Albânia, tudo bem que a Albânia é um país muito pequeno, mas o racha acaba que já tinha acontecido na Conferência dos Partidos Comunistas do Mundo em 1958. Isso conduz o movimento comunista mundial a toda uma série de crises, não somente entre o maoísmo e os partidos comunistas pró-soviéticos, sino que acaba dando lugar a toda uma série de crises que posteriormente acabam se desenvolvendo. Em 1964, o que acontece, a ditadura militar, o golpe militar no Brasil, no dia 1º de abril, o dia da mentira, e Marighella acaba sendo preso um mês depois. Aqui um destaque muito importante, que é a política do Partido Comunista Brasileiro, que tinha sido sempre uma política muito ambivalente, uma política muito confusa, sempre com grandes viradas para cima e para baixo. Ele estava numa política ultra-oportunista na época, na qual a direção do partido nem sequer achava que estava colocado no Brasil um golpe de Estado. A ideia era que no Brasil a ala democrática do partido, do exército, iria conter a ala golpista. O próprio Prestes falou isso uns dias antes do golpe acontecer. Marighella já era, por conta da própria experiência que ele teve na China, onde a China se apresentava como uma ala esquerda, a burocracia soviética, ele era um dos poucos que ele já estava alertando que poderia sim realmente haver um golpe em curso que não seria tão simples de ser contido e que era preciso tomar algumas medidas. Bom, ele tenta fazer alguma coisa, acaba não fazendo nada, e ele entra para a clandestinidade, ele não foi preso. Lembrando aqui que vários dirigentes do Partido Comunista do Brasil, eles foram presos na própria sede do Comitê Central do partido. Olha o grau de cretinismo democrático democratizante que havia nessa época. Bom, Marighella vai para a clandestinidade e ele acaba sendo preso num cinema em maio de 1964, um mês depois do golpe, por agentes do DOPS. Sim. Só uma coisa, que é justamente essa cena do cinema, que foi uma cena... Eu li o livro todo, eu queria até apresentar para vocês o livro que eu estou lendo, é o Marighella, Guerrilheiro que Incendiou o Mundo, que é esse aqui. O livro é grande pra caramba, parece o tamanho de uma Bíblia, assim. E tem uma cena muito marcante, assim, realmente, ele coloca aqui no primeiro capítulo do livro, justamente sobre a prisão dele no cinema. E é muito interessante que ele usou essa resistência dele depois como um exemplo a ser seguido, como para você, é uma oposição justamente ao Partido Comunista que não resistiu ao golpe, não se preparou e não resistiu. Aí ele fala aqui, de pé, por trás e pela direita de Marighella, sentado na cadeira, um policial ordena-lhe que o acompanhe. Outro cerca-o por trás, pela esquerda. À sua frente, o terceiro mostra carteiras com iniciais do DOPS. Tudo num instante. O quarto, ao lado do que dá a carteirada, agacha-se e aponta o revólver calibre 38. Marighella pensa que vai morrer e grita:
Matem bandidos, abaixo a ditadura militar fascista, viva a democracia, viva o Partido Comunista. Não terminou quando o agente dispara queima-roupa. Ferido no peito, Marighella equilibra-se o corpo na perna esquerda e com a direita acerta um golpe que joga longe a arma. Outro chute destrói uma cadeira. Seus sapatos voam longe. Os policiais o chutam e esmurram. Ele não cai e retribui as agressões. Um gosto adocicado tempera sua boca. É o sangue que o empapa. No rosto, o sangue turva a visão. E Marighella tem a impressão de que enfrenta ao menos 7. São 8, somam testemunhas. Não consegue ver a face dos tiros e nunca irá identificá-los. O tiro foi um, mas o sangue escorre por 3 perfurações. A bala entrou no tórax, saiu pela axila e se alojou no braço esquerdo. Marighella continua a lutar. Como um leão, compara um dos contendores que temiam imobilizá-lo. Outro berra encolerizado. Vermelho, vermelho. Com a alteração, o público se vira, ouve o tiro e enxerga o clarão que ele acende. Em pânico, as crianças choram. Elisete, Celso e Kátia se abaixam e engatinham. Dominado com a camisa desabotoada e já sem o paletó ensanguentado, Marighella é puxado pelos policiais para fora do cinema. O fotógrafo do Correio da Manhã, que passeia com a filha, empunha a câmera, mas os policiais o ameaçam e impedem de registrar a cena. Corajoso, logra fazer algumas chapas tremidas. Valdelice é presa. Quase na calçada, Marighella reconhece a caminhonete do DOPS e decide: não vou entrar no tintureiro. É a expressão popular para os veículos da polícia destinados à condução de presos. A resistência não tem fim. Empurrado, apoia as pernas no teto da viatura e não entra. Leva vários pontapés e soco. Já são 14 homens contra 1. Ao cair, pisoteiam-no e o corpo avermelha a calçada. Transeuntes protestam. Os passageiros de uma lotação os imitam e são corridos por policiais que surgem de todos os cantos. O secundarista Alcides Rafael, que assistira à sessão das 6 horas, estima em 5 minutos o tempo para o homem que luta sozinho ser embarcado. O Correio da Manhã cronometrou 10 minutos de espancamento. Marighella só para quando lhe acertam uma pancada na cabeça e ele desmaia. Interessante, né? Como eles precisou de 14 policiais para poder imobilizá-lo, isso mesmo depois, quando ele já tinha levado um tiro. Ele, inclusive, depois ele escreve um livro, Por que Resistir à Prisão, que justamente ele fala isso, sobre a questão de que você, o revolucionário, ele precisa resistir. Ele não pode deixar que o prendam sem nenhuma resistência. Você pode continuar a sua explicação. Bom, então, esse é um momento chave justamente porque demonstra que o Marighella já era um dirigente um pouco diferente que a cúpula do Partido Comunista. Ele era um dirigente que já tinha uma fibra revolucionária e ele resistia a se integrar ao regime como digamos, a cúpula geral tinha direcionado o partido para isso, né? Aí o que acontece? Aqui um fato muito importante. Ele vai preso e ele acaba saindo da prisão em 1965. Ponto muito importante aqui é que o golpe de Estado dado pelo general Castelo Branco não foi um golpe de Estado, não implantou um regime de terror. O regime de terror vem com o ato institucional número 5, a ideia que foi de dezembro de 1968. A ideia de Castelo Branco era poder conter o ascenso do movimento operário, que ele estava num ascenso importante, e depois devolver a situação estabilizada a um governo civil. Uma coisa muito importante, tem que lembrar que nessa época aconteceu várias greves importantes dos metalúrgicos e, mais ainda, tinha uma efervescência muito grande dentro da tropa, da marinha e do exército. Teve, por exemplo, a greve dos marinheiros e cabos que chegaram a fazer
assembleia no Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro. Então, o que significa? Que a burguesia e o imperialismo ficaram apavorados. Foi por conta disso que eles acabaram impulsionando aquelas passeatas da tradição família e propriedade, né, que acabaram servindo como base de massas ao golpe de Estado, e o governo nacionalista de Jango, de João Goulart, acabou tentando levar à frente uma série de medidas demagógicas, e algumas nem tão demagógicas, eram mais parciais, para tentar conter esse ascenso, né? Por exemplo, em março de 1964, a um mês do golpe militar, um pouco menos de um mês, inclusive, teve aquela manifestação enorme no Rio de Janeiro, onde o João Goulart tomou toda uma série de medidas democráticas, até em relação à própria reforma agrária, né? Então, tudo isso colocou um desespero total a burguesia, que impulsionou o golpe militar. E uma coisa muito importante, aliás, duas coisas importantes. Primeiro, que o Partido Comunista do Brasil está totalmente pendurado, usando a palavra mais popular, pendurado no saco do governo de João Goulart. O PTB de João Goulart e o Partido Comunista do Brasil, os dois dominavam todos os sindicatos, né? E o PCB achava que para avançar tinha que avançar na frente popular, ligado ao PTB. Quando aconteceu o golpe de Estado, o PTB e o PCB não moveram uma única palha. E aí que está a base da implosão do Partido Comunista do Brasil, porque a indignação foi generalizada, o cretinismo democratizante e parlamentar em cima da coexistência pacífica que a União Soviética na época estava impulsionando com o imperialismo e principalmente da via pacífica ao poder, né? Isso tinha convertido esses partidos todos em partidos ultra-reformistas. Bom, Marighella já era um elemento contrário a essa política, né? Então, quando ele é solto em 1965, ele assim, ele questiona violentamente a política do partido. Logo depois, uns meses depois, ele escreve um livro chamado A Crise Brasileira, onde ele faz toda uma análise da política oportunista. E aqui tem que introduzir um fator muito importante pela influência monumental que teve na América Latina inteira, que foi a Revolução Cubana. A Revolução Cubana tem que se deter um pouquinho e colocar uma caracterização do que foi a Revolução Cubana para entender o que Marighella foi. Porque Marighella, realmente, ele foi um grande nome da política brasileira, um importante revolucionário até, pelo que vem depois, porque até agora, Marighella, tudo bem, podemos até dizer que ele foi um revolucionário com certas restrições, em cima da ambiguidade da época, mas ele não foi o grande revolucionário que vem depois, né? Então, a Revolução Cubana impulsionou justamente uma nova geração que rompe com essa política oportunista dos partidos comunistas, né? A Revolução Cubana de 1959 ela já surge como um movimento diferenciado a partir do movimento 29 de março, né? Um pouquinho antes até, você teve o assalto ao quartel Moncada de 1953, onde o grande líder foi um advogado cubano que todo mundo conhece, chamado Fidel Castro, né? Que ele não era comunista nem nada parecido, ele era um martinista, seguia um grande prócer da independência cubana chamado José Martí,
né? José Martí, que também era um poeta importante, né? Ele, uma coisa muito engraçada, ele vai ser preso por esse atentado ao quartel Moncada, a partir do qual se pretendia eh, eh, dar uma espécie de golpe de Estado democrático contra o ditador de turno da época, e que era um sargento que tinha sido promovido até coronel, um negro chamado Batista, né, que ele já tinha estado no poder uma década e meia atrás, né, e que tinha, no início ele até tomou algumas medidas mais populares, mas depois ele tinha se integrado, tinha sido dominado totalmente pelos norte-americanos, e Cuba era uma espécie de prostíbulo dos norte-americanos. Então, a situação das massas dos trabalhadores cubanos era muito difícil, e as tendências de descontentamento, as tendências revolucionárias em Cuba tinham se desenvolvido muito, ao ponto de que em 1955, se não me falha a memória, um juiz cubano, isso aqui é muito interessante para entender o que estava se acontecendo na época, né? Um juiz cubano emite uma ordem judicial de soltura de Fidel Castro e de outros que tinham participado do assalto fracassado ao quartel Moncada, alegando que qualquer luta contra uma ditadura era válida. E aí Fidel Castro é solto, olha que interessante, em plena ditadura um juiz determina a soltura de alguém que tinha tentado um golpe militar armado, que resultou em morte, etc., no próprio governo. Aí ele é solto, ele vai para o México para preparar o que depois viria a ser o que a gente conhece como a ida de 100 cubanos para Cuba para impulsionar um movimento guerrilheiro, e a história que a maioria das pessoas conhece. Aí, só dando uma breve pincelada, Fidel Castro conhece em Cuba um argentino que ele era de uma família de esquerda, mas ele tinha se radicalizado muito quando ele passa pela Bolívia, na Revolução de 1952, depois pela Guatemala, em 1956, 6 ou 4. Aí me fala a memória outra vez. Acho que quando se dá o golpe militar, os Estados Unidos dá o golpe militar contra o governo de Jacobo Arbenz, 1956, se não estiver mal lembrado. E antes disso ele tinha passado pela Venezuela, onde ele, como médico, ele e o companheiro dele, um amigo dele, ele atua como médico numa clínica para tuberculosos. Então, essas foram experiências que os marcaram muito, e Ernesto Guevara conhece Fidel Castro nesse ano, justamente em 1956, no México, e ele é convidado para participar dessa ida para Cuba para criar um movimento guerrilheiro. O que acontece é que essa operação é descoberta pelos agentes da ditadura de Batista, prévio aviso do imperialismo norte-americano, e os 100 cubanos acabam sendo praticamente todos mortos na chegada, e sobram 12. Aí tem aquela célebre frase que eu não me lembro assim literal, mas me lembro da ideia, né, de Fidel, quando vai fazer o raconto de quantos tinham sobrado, e conta que somente são 12, então ele diz assim, bom, então agora vamos para a Serra, para nos reagrupar na Serra Maestra, que nós vamos vencer. E acontece o incrível, né? Essas 12 pessoas chegam lá, começam a reorganizar o movimento guerrilheiro e acabam vencendo num período de tempo muito curto, o que revela que a situação lá estava para lá de podre em Cuba.
E o movimento, realmente, um ponto muito importante, que até o próprio Che Guevara teve dificuldades para interpretar isso, não foi um movimento guerrilheiro, não foi um movimento simplesmente de foco. O que acontecia é que as tendências revolucionárias tinham se desenvolvido muito em toda Cuba. Você tinha um movimento operário importante em Cuba, um partido comunista ultra burocratizado, mas ao mesmo tempo com base no movimento operário, e o descontentamento em todo o país era fenomenal. Isso que explica o grande crescimento desse movimento impulsionado a partir do movimento 26 de março, que acabou levando à tomada do poder pouco tempo depois, ou seja, praticamente 3 anos, em 1959, em janeiro, principalmente depois da derrota de mais ou menos 2.000 soldados que tinham sido enviados para atacar a guerrilha. Eles são contidos por uma ação do próprio Che, liderado pelo Che Guevara, à frente de mais ou menos 300 guerrilheiros, aquele famoso descarrilamento do trem, etc., onde essa brigada do exército acaba sendo derrotada, e com isso já tinha aberto o caminho para La Habana, e aí Batista acaba fugindo do país juntamente com praticamente toda a burguesia cubana. Então, esse fato é muito importante por 2 motivos. Primeiro, porque acontece a 100 quilômetros do imperialismo norte-americano, que desde o ano de 48 tinha impulsionado os chamados anos dourados do capitalismo mundial, onde havia todo um processo de ascensão do capitalismo em cima da reconstrução da Europa, com uma grande bonança nos países avançados, enquanto ao mesmo tempo impunha a ditadura em tudo que era país atrasado, né? Bom, com isso, esse impacto da Revolução Cubana acabou gerando movimentos guerrilheiros em vários países da América Latina e inclusive do mundo. No mundo, inclusive, também sob a influência da Revolução Chinesa. Você tinha movimentos maoístas na grande maioria dos países asiáticos. E na América Latina era mais a influência da Revolução Cubana. Então, voltando ao caso do Marighella, logo a seguir, após que ele escreve esse livro, que ele solta em 65, ele escreve o livro A Crise Brasileira, em dezembro de 1966, ele renuncia ao Comitê Executivo Nacional do Partido Comunista do Brasil, e em agosto de 67, ele, contrariando e se confrontando com a direção do partido, ele viaja a Cuba e participa da primeira conferência da OLAS. A OLAS, isso aqui é muito importante, tanto na vida de Marighella e também para entender o contexto político da época. A OLAS foi a Organização Latino-Americana de Solidariedade, a partir do qual, que aconteceu em La Habana, Cuba, a partir do qual o governo cubano e o Partido Comunista Cubano, que ele tinha sido, aqui um pequeno parêntese, o Partido Comunista Cubano acabou sendo formado pela junção de várias organizações. Entre elas está o Partido Comunista Cubano, que era um partido que tinha sido aliado do ditador Batista, né, em um bom período, o Movimento 26 de Março e outras organizações menores. Isso aí acabou levando uma série de políticas, algumas delas bastante burocráticas, que foi um dos fatores também que levou o Che Guevara a querer a romper com essa política geral e a eles tentar criar dos 3 vários Vietnãs, etc., que foi o que ele tentou colocar até o final da sua vida. Em cima essa efervescência política toda, Marighella, que participa da primeira conferência da OLAS, isso aqui é fundamental, acaba aderindo à política
de que para enfrentar a ditadura militar seria preciso pegar em armas, que era justamente uma política muito divergente da política democratizante e pacifista do Partido Comunista Brasileiro, na época chamava Partido Comunista Brasileiro, que era uma política de via pacífica, o poder, etc, etc. Com isso, quando o Marighella adota a linha da luta armada, ele acaba fazendo toda uma série de declarações públicas a favor da luta armada e escreve um texto chamado Algumas Questões sobre a Guerrilha no Brasil, que ele dedica à vida e obra e luta do Che Guevara, que havia sido morto em 1967. Bom, com isso, Marighella é expulso do partido no mesmo ano, né, em 1967, e ele se torna uma espécie de guevarista, né, a favor da luta armada, mas que o guevarismo na época, é importante lembrar também, que ele leva a cabo uma política apoiada por Cuba, pelo Partido Comunista Cubano, que seguia uma linha diferente do Partido Comunista da União Soviética. A OLAS, que era a política, digamos, era o organismo que seguia a política do Partido Comunista Cubano, ele propunava a realização da luta armada de guerrilhas e até na linha geral política do Che Guevara nos países atrasados. Bom, em fevereiro de 1968, em cima desse contexto, Marighella funda a ALN, Ação Libertadora Nacional. Então, aqui entramos numa nova fase de Marighella. Marighella à frente da Ação Libertadora Nacional, que, como eu disse, é fundada em fevereiro de 1968 e que acaba totalmente liquidada em 1974, ou seja, a organização dura 6 anos, mas em pouco tempo o pico da ação da ALN acaba sendo, digamos, atingido. No dia 4 de novembro, ou seja, mais ou menos menos de um ano e meio depois da fundação, Marighella ele acaba sendo morto por meio de uma ação, uma emboscada, que foi liderada pelo próprio líder dos Esquadrões da Morte, o famoso delegado Sérgio Paranhos Fleury. E, com a morte de Marighella, ele acaba sendo substituído por Joaquim Câmara Ferreira, que logo depois também vai ser morto, e a partir daí a militância da ALN acaba sendo acaba ficando muito enfraquecida. Então, para entender essa nova etapa de Marighella, deveria ser falado algumas questões sobre o que foi a ALN. Isso aqui é um ponto fundamental para entender também o contexto, né, da época. Ou seja, na época o que nós tivemos foi o colapso da política democratizante da via pacífica no Brasil, por meio da política que vinha do Partido Comunista da União Soviética e que o Partido Comunista Brasileiro aqui aplicava, com Prestes à cabeça, né? E que acabou indo a um colapso ainda maior em 1973, com o golpe de Estado no Chile, no país onde o Partido Comunista Chileno tentava aplicar uma política parecida de ida pacífica ao socialismo, e que, inclusive, em 1965, tinha sofrido uma derrota monumental com o golpe de Estado
de Sukarno contra o governo, que era um governo parecido com o de Jango, de Sukarno, né? Aí esse golpe foi também, teve massacres fenomenais, foram mortos mais ou menos 500.000 de pessoas nesse golpe. Então já havia todo um clima da esquerda contra essa política de luta, entre aspas, pacífica parlamentar contra o capitalismo. E além disso tinha a Revolução Cubana, tinha a Revolução chinesa, etc. Vietnã. Sim, é fundamental a revolução, quer dizer, a luta dos vietnamitas contra os franceses e contra os norte-americanos, a resistência, etc. A própria bandeira do Che Guevara, que dizia que era preciso construir 1, 2, 3 mil Vietnãs para enfraquecer o imperialismo, etc. A própria visão do Che Guevara, quando passou pelos países socialistas, que ele tinha ficado extremamente mal impressionado com o que ele viu em vários lugares. Quando ele passou, depois do Congo, ele ficou na Tchecoslováquia, ele ficou extremamente mal impressionado também, né? O fato dos países do bloco soviético venderem armas para Vietnã, quando o Che Guevara denunciou isso, foi uma coisa assim de extrema revolta de uma boa parte da esquerda, e inclusive o Marighella já estava na linha guevarista já fazia um bom tempo, né? E isso, em cima do chamado do Che Guevara, isso acabou mobilizando uma boa parte da esquerda latino-americana. Por exemplo, um caso muito importante, que também eu já comentei outras vezes, foi no Uruguai, quando, em cima da Revolução Cubana, se teve elementos da esquerda, como, por exemplo, um liderado por Raúl Sendic, que ele era um advogado, que ele abandona tudo, e ele vai para o norte do país para organizar os canavieiros, num país que na época era uma espécie de Suíça da América, era o país, junto com a Argentina, mais desenvolvido da América Latina. E ele pega o setor mais explorado e começa a organizar passeatas do norte até o sul do país a pé para mostrar a situação dos canavieiros, organiza sindicatos, etc. E 1 ano e meio depois, 2 anos, organiza um movimento guerrilheiro urbano que também acaba servindo, em certa medida, como referência para o Marighella, que foram os Tupamaros, com toda uma série de ações à la Robin Hood, onde roubava dos ricos e dava para os pobres, etc., mas também com ações muito bem articuladas, com uma logística muito interessante, onde eles conseguiram fazer operações de alto impacto numa sociedade, num país pequeno, né, em cima da guerrilha urbana. Menciono isso porque Marighella acaba escrevendo um livro muito importante, que é justamente o Manual do Guerrilheiro Urbano, que se transformou numa espécie de bíblia dos movimentos guerrilheiros do mundo inteiro, onde era um manual extremamente prático, onde ele dizia como que a guerrilha urbana deveria ser desenvolvida para ser levada a cabo, dando toda uma série de exemplos de ação bem prática, até como fabricar bombas, por exemplo, né? E um ponto muito importante para ser levado em conta é que Marighella ele não propunha uma guerrilha urbana para o Brasil. Isso no Uruguai até fazia sentido. Por quê? Porque é um país pequeno, mas onde a metade da população vivia na capital. Então, era impossível fazer uma guerrilha no Uruguai, que é um país, em termos geológicos, se diz que é uma pene planície, não é uma planície como seria o Pampa argentino, mas era uma planície com algumas ondulações. Agora, no Brasil, para o Brasil, o que o Marighella propunha
em cima da própria influência. Vocês devem ter lembrado que no início da exposição eu coloquei que o Che Guevara passou, aliás, o Marighella passou quase 2 anos na China. Então, o que ele propunha era a guerrilha no campo, né? Só que, no início, para criar as condições para criar o foco guerrilheiro no campo, ele propunha a guerrilha na cidade para pegar forças e poder se criar o foco guerrilheiro justamente no campo. E esse manual do guerrilheiro urbano, então, como disse, teve uma repercussão fenomenal no mundo inteiro. Ele foi traduzido num monte de línguas, acabou também depois até os próprios tupamaros e outros movimentos guerrilheiros, os montoneiros na Argentina, o ERP na Argentina, esses dois foram movimentos guerrilheiros muito fortes, né? O que explica até a própria repressão violenta e as mortes por dezenas de milhares que houveram na Argentina. E a ALN não era uma organização que atuava como se fosse um partido político, era uma organização política militar, que acabava incorporando não somente elementos do Partido Comunista, que tinham saído rachado com o Partido Comunista, sino que também incorporaram elementos democráticos, como, por exemplo, muito sabido que, aqui é um fato muito importante relacionado com a ala esquerda da Igreja Católica, né, que depois do Concílio Vaticano II acabou, que foi em 1962, onde o Papa, me fugiu o nome do Papa, bom, o Papa da época acabou colocando uma série de medidas de abertura democráticas, etc., na Igreja Católica. Ele acabou criando as condições, em cima de uma movimentação que estava acontecendo em escala até mundial, para que surgisse a teologia da libertação, que teve como um dos grandes teóricos o famoso Leonardo Boff. E aqui uma coisa muito importante, que em 1968, ou 7, mais ou menos por aí, se não me falha a memória, teve uma conferência dos bispos latino-americanos na Colômbia, que disseram que era válido lutar com armas na mão contra todo o regime ditatorial. Isso teve um impacto fenomenal. Quando, um pouco depois de surgir essas declarações da Conferência dos Bispos, foi criado na Colômbia uma coisa, o Exército de Libertação Nacional, mas tem um fato muito importante, que teve um padre colombiano que ficou muito famoso, chamado Restrepo. Se não me lembro, não me lembro se ele era bispo até. Eu sei que ele era um padre importante, colombiano. E ele vai para a guerrilha. E ele, pouco tempo depois, é morto pelo exército. Mas qual é que é o fato que importa? O Fidel Castro ficou extremamente impactado por um padre dessa importância, Restrepo, tenha pegado em armas, porque isso acabou influenciando todas as revoluções posteriores que aconteceram na América Central, por exemplo. Eu morei no México durante alguns anos, nos anos 80, e eu conheci vários padres que tinham pegado em armas na várias revoluções na América Central, como, por exemplo, no Salvador, na Guatemala, na Nicarágua, e eram padres extremamente combativos. Havia uma ala, nessa época da Igreja Católica, extremamente combativa, e até, se pudesse falar assim, socialista cristã, contra as ditaduras militares e o imperialismo na época. E dentro da ALN foram somados, atuaram os franciscanos, os famosos franciscanos, que foram uma base importante da guerrilha. Aí o que acontece? Acabou vazando
numa das prisões que a polícia, o DOPS, principalmente o grupo do Fleury, fez o telefone de um dos membros de um convento de São Paulo que tinha ligações com a ELN. E a partir daí foram presos. Houve prisões com muita tortura desses freis, né? Aí até tem aquele filme do Frei Tito, etc., dos franciscanos, me fugiu o nome do filme, mas tinha um filme sobre esses freis que acabou ficando louco em cima de todas os abusos físicos que ele sofreu, acabou se suicidando. Mas isso revela um pouco o contexto na época, como o golpe de Estado acaba gerando toda uma efervescência de polarização, onde setores até religiosos participaram da luta contra a ditadura militar e entraram na própria organização fundada por Marighella, a ALN. Um outro ponto importante é que, além da ALN, foram fundadas todas outras séries de organizações guerrilheiras. A ALN foi muito próxima do MR8, né? Que o MR8 teve toda uma projeção muito importante, com participação, inclusive em conjuntos de sequestros, como o sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick, né, que acabou sendo trocado por presos políticos, né? Então, teve várias das operações onde essas operações acabaram levando a ações mais pontuais, né? Libertação de presos políticos, etc., etc., né? E teve outras ações, mas já depois de Marighella, de 1972, teve uma onde a ALN, junto com a organização guerrilheira VAR Palmares e o PCBR, assassinaram um elemento da Marinha Inglesa, e teve algumas outras parecidas, mas o ponto é assim, que por conta da repressão, essas organizações não conseguiram evoluir e a ALN acabou sendo desmantelada e não conseguiu avançar em cima da criação. Já não seria nem do foco guevarista, isso seria mais da guerra popular prolongada do maoísta, inspirada na Revolução Chinesa. O mais próximo que se chegou a isso foi por meio da guerrilha da Araguaia, que também não conseguiu sair do chão e foi totalmente desmantelada. Agora, a vida de Marighella culmina aí. Foi um período assim, onde ele realmente teve uma projeção muito grande, primeiro se vinculando a OLAS cubana em 1967, depois fundando a ALN, né, em fevereiro de 68, e depois acaba sendo morto numa armadilha criada pelos esquadrões da morte liderados por Fleury, né, Paranhos. E com isso a história da ALN entra já num declínio, onde juntamente com as demais organizações guerrilheiras acabam todas elas sendo liquidadas. Um ponto importante que deveria ser colocado para terminar a exposição é por que essas organizações guerrilheiras todas acabam sendo liquidadas. Esse é um ponto fundamental. E aí o que nós poderíamos dizer, assim que um erro muito importante, que em grande medida acaba repetindo o erro fundamental do Che Guevara, é que essas organizações guerrilheiras, assim como o próprio Partido Comunista do Brasil, que impulsionou a guerrilha de Araguaia, acabaram não conseguindo analisar direito isso que levou à derrota. E o ponto era o seguinte, que na época estava se gestando, a ditadura militar gestou o chamado milagre econômico brasileiro. Com isso, se levou a uma situação onde havia uma grande abundância de emprego, apesar dos salários baixos, em cima de investimentos fenomenais, muito grandes, bilionários, em obras públicas.
Então, uma guerrilha, numa situação de muito emprego, não tinha a mínima condição de, de ir em frente. Era praticamente impossível, porque a base social que poderia levar a uma guerrilha teria que ser uma base de muita crise. Então, os trabalhadores do campo, por exemplo, quando não tinham dificuldades para trabalhar no campo, eles iam para São Paulo para trabalhar. E aí tinha muito emprego. Então, com isso, havia uma situação de controle. Essa situação acaba assim implodindo, ou seja, essa situação que levou à implosão de todos os movimentos guerrilheiros, acaba começando a se implodir a partir de 1974, com a crise mundial do petróleo. De uma hora para outra, a Arena, que era o partido do governo militar, acaba se implodindo na eleição, que era um partido que ganhava tudo, né, todas as eleições. Em 1974, nas eleições, já começa a ter derrotas muito grandes, né, e começa a surgir os primeiros sintomas porque nessa época tudo estava proibido. Só que em 74 começa a ter movimentações importantes na USP. Por exemplo, tem uma greve importante na USP em 1974 mesmo. E começou a ter vários sintomas de protesto em vários lugares, né? Aí teve um fato, logo a seguir, em 75, onde o segundo exército acaba, que era uma ala mais dura, né, acaba assassinando Vladimir Herzog, e isso criou um caos generalizado para o regime, e em paralelo você teve o movimento de apertura lenta e gradual, segundo as palavras dos militares, onde uma outra ala, mas não tão fascista, a ala liderada por Geisel, e Ernesto Geisel, e aquele outro que foi o líder, era do SNI, que acabou me fugindo o nome. Bom, mas era uma ala que levou à apertura controlada do regime. Ou seja, a luta do guerrilheira de Marighella, ela era uma luta que acabou sendo derrotada num contexto. E essa luta acabou continuando, e a ditadura não foi derrotada por uma guerrilha. Essa ditadura foi derrotada pelo próprio movimento de massas, impulsionado pelo aprofundamento da crise capitalista. Eu gostaria de dizer, para terminar assim, que Marighella, independentemente de divergências ideológicas, até políticas, que possa se ter com ele foi um grande revolucionário, porque no momento em que era preciso lutar, ele lutou. E ele lutou com a forma que ele considerou no momento, que era como se devia lutar, que era com armas na mão contra a ditadura militar. E ele fez isso, e ele deu a vida pelo que ele acreditou. Da mesma maneira que outros revolucionários no mundo todo, como o próprio Che Guevara, o fizeram. Só que agora é fácil criticar olhando de longe, né? E olhando de longe, o que nós vemos é que ele não tinha a mínima condição de triunfar, inclusive por essas razões de índole econômico, social e político que acabei de mencionar. Mas a luta desses grandes revolucionários foi depois colocada em outro contexto. O movimento de massas no Brasil, ele evoluiu e acabou colocando no chão na ditadura militar. Esse movimento de massas no Brasil, ele acabou sendo contido nos anos 80, em cima dos planos cruzados, né? Em cima disso, o próprio PT, a ala direita do PT, a articulação, acabou controlando o movimento de massas, principalmente a partir do Congresso de 1987, e isso acabou sendo todo controlado com as políticas neoliberais. Mas o que está colocado hoje é justamente a retomada desse movimento
de massas a partir do aprofundamento da crise econômica no Brasil e principalmente no mundo. Então, outros revolucionários, como Che Guevara, como Marighella, e principalmente revolucionários ligados a um movimento popular, inevitavelmente irão surgir em cima de um novo ascenso operário colocado para o Brasil e em escala mundial. Então, com isso, eu acho que os principais elementos da vida do Marighella, do Carlos Marighella, e o contexto em que a vida dele se desenvolveu, estão ali, né? Precisaríamos ver se tem mais algum detalhe, alguma observação, alguma pergunta para a gente poder discutir. Bom, Alejandro, tem uma pergunta aqui. A palavra terrorista tem uma conotação negativa hoje em dia, mas lendo o manual do guerrilheiro urbano, o Marighella ele deu uma conotação positiva para essa palavra terrorista, porque ele dizia que naquele momento histórico em que o regime da ditadura fascista estava no Brasil, ser violento e ser um terrorista era a melhor qualidade de um revolucionário. Ou seja, você lutar com violência contra uma ditadura era uma qualidade, não um defeito. Essa era uma das coisas que ele falava. Eu queria saber se você concorda com essa frase dele. E também, outra coisa que eu achei bastante interessante é o seguinte, porque hoje a direita, para poder atacar a história da esquerda no Brasil, sempre lembra da ditadura, da guerrilha, como terroristas que explodiam, que roubavam, que assaltavam, que explodiam prédios, só que eles não dizem que a direita também fazia isso. E o Marighella fala muito bem disso, porque ele diz que uma dos adversários da guerrilha urbana seria os delinquentes comuns, ou seja, os bandidos que também assaltam os bancos, e também os contra-revolucionários direitistas, que o mais famoso é o CCC, Comando de Caça aos Comunistas, que também sequestravam, também matavam, também explodiam prédios e, ao contrário da LN, eles não se preocupavam em matar trabalhador, matar civil de nenhuma maneira. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses grupos também. Essas colocações são muito importantes, né? Porque a pergunta deveria ser: quem é o verdadeiro terrorista? Esse é o ponto. E, em primeiro lugar, o que nós deveríamos dizer é que, no Brasil, existia uma ditadura militar. Essa ditadura militar, ela, durante o governo de Castelo Branco, prendeu e torturou um monte de gente, mas de uma maneira, digamos, relativamente leve, comparado com o que veio depois. Já Castelo Branco justamente era dessa ala do Geisel, era uma ala mais, não tão, era uma ala reacionária, mas não da hiperreacionária, que é a que veio depois. O Costa e Silva, que ele ficou de 66 a 68, ela já era dessa ala linha dura, igual que a ala do Médici, né? E aí eles já começaram a barbarizar. E com o ato institucional número 5, porque eles eliminaram a Constituição e começaram a governar por meio de atos institucionais. Esse ato institucional número 5, de dezembro de 1968, ele eliminava por completo todas as liberdades democráticas, individuais, o habeas corpus foi totalmente eliminado. Você podia ser preso sem ordem judicial e você não podia impetrar qualquer tipo de requerimento jurídico para ser solto. Se ia ser solto quando eles quisessem. A justiça militar poderia ser usada para julgar civis o tempo inteiro, quando eles quisessem, né?
isso é muito grave. Ou seja, o ato institucional número 5, é importante ler isso em detalhes, porque ele institui um regime de terror, onde é um vale tudo, existia até pena de morte para uma série de coisas. E esse ato institucional número 5 depois foi levado para os demais países onde existiam ditaduras, na América Latina, né? E o mais grave ainda é que isso está sendo repetido agora, com a lei antiterrorista, né? Também com a recriação do antigo SNI, que era a antiga Polícia Política, que agora aparece com o nome de GSI. Já os antigos, as instituições da ditadura militar voltam a ser colocadas em pé de maneira semi-camuflada, mas com as mesmas funções anteriores. A lei antiterrorista tem vários aspectos subjetivos que lembram muito o ato institucional número 5. E o GSI é o mesmo do CNI. É o mesmo, com as mesmas funções, é a mesma coisa. O que acabou de acontecer agora no Rio de Janeiro, esse negócio do terrorismo, é um absurdo. Você prender pessoas por emitir opinião, por curtir uma página islâmica e ainda ameaçar de irem para a cadeia há 20 e tantos anos só por uma suspeita, isso seria o ato institucional número 5. Né? O que está sendo feito agora, hoje, tomando como desculpa as Olimpíadas, é simplesmente um teste para depois aplicar isso contra os lutadores sociais, contra os movimentos de massa, etc, etc. É uma espécie de teste pré-ato institucional número 5. E eles estão fazendo isso porque eles esperam uma grande crise no futuro que vai gerar grandes protestos, estão colocando em pé os mecanismos repressivos na tentativa de contê-los. Então, realmente, quem é o verdadeiro terrorista é o terrorista de Estado. Todos os massacres que foram feitos no Brasil, por exemplo, no Brasil, segundo a Comissão da Verdade, foram mortos mais de 9.000 índios para roubar as terras, para construir a Transamazônica, etc. Isso é um genocídio. Isso não consta na historiografia oficial. Agora, pela Comissão da Verdade, saiu à luz. Segundo os números oficiais dos desaparecidos da ditadura militar, seriam 200. Só que a Comissão da Verdade, em dados ainda não completos, conta mais de 1.000. Muitos deles, como por exemplo está revelado naquele livro de um membro do Esquadrão da Morte, Cláudio Guerra, o famoso, né? Foi publicado esse livro há uns 2, 3 anos atrás, foram incinerados para desaparecerem os corpos numa usina de cana-de-açúcar. Os empresários participaram disso aí na Operação Bandeirantes, né? Teve aquele caso da Ultragás, aquele que assistia a sessões de tortura, né? A coisa era macabra, né? Se você vai nos detalhes de tudo isso aí, era uma operação onde era um vale tudo, né? Você não tinha liberdade para nada, simplesmente por falar alguma coisa, dizer, emitir uma opinião, você podia ser preso, por ter um livro. No Uruguai, por exemplo, foram proibidos até tangos de Carlos Gardel. A esse nível de absurdo. Podiam entrar na tua casa na hora que quisesse. Então, era um regime de terror imposto pelo imperialismo norte-americano. O que Hitler não conseguiu fazer, os norte-americanos fizeram no Brasil, no Uruguai, no Chile, na Argentina, no Paraguai e no mundo, matando um monte de gente. Então, até setores conservadores da sociedade, como a Igreja Católica, sobre a pressão social da época, disseram que era válido, olha, até esses setores, lutar com armas na mão contra esse regime de terror. Então, os verdadeiros terroristas, no caso, era, na linha de frente, a ditadura militar, com todos os organismos que eles tinham colocado em pé. Né? Só que a ditadura militar não eram os militares e os torturadores, eram os empresários que giravam em volta e, principalmente,
o imperialismo norte-americano que dava cobertura política a isso aí, eles mesmos tinham imposto esse regime, eles mesmos lucravam a partir desse regime e dava toda a sustentação logística, militar, financeira, etc., para o regime existir. Então, quem lutou contra a ditadura militar, independentemente da discordância política que a gente possa ter com eles, ideológica e teórica, eles foram verdadeiros heróis, não foram terroristas, foram heróis. Eles deram a vida, eles foram torturados por lutar contra um regime de terror de Estado, um regime de cunho nazista, pode-se dizer assim, e lutavam pelas liberdades democráticas. Os verdadeiros terroristas era o terrorismo de Estado e o imperialismo norte-americano, esse instrumento. Essas pessoas, na minha opinião, todos eles deveriam ser chamados de heróis. Da mesma maneira que hoje, por exemplo, você poderia se fazer a mesma pergunta: quem é o terrorista? Por exemplo, na Palestina, são os palestinos ou são os sionistas israelenses? E assim você poderia repetir a mesma pergunta em todo lugar, como que nem no Brasil. Quem é o verdadeiro terrorista no Brasil? Uma pessoa que de maneira, talvez, idiota, vai lá e fala uma besteira no WhatsApp ou curte uma página islâmica, mas ele não cometeu nenhum ato terrorista. Ele emitiu uma opinião. Ou quem usa isso na tentativa de colocar na defensiva os movimentos sociais e os lutadores sociais. Quem é o terrorista aí? E aí, uma pergunta sombria, assim, você acha que a situação pode evoluir no sentido de que os movimentos sociais à esquerda vão ser obrigados a lutar da mesma maneira que o Carlos Marighella, se continuar esse fechamento do regime? Bom, a questão da luta armada é sempre um assunto polêmico e um assunto muito interessante para ser debatido. O que acontece? A luta armada individual, nessa conjuntura no Brasil, ela tende a ser esmagada com muita facilidade. Até em locais onde há contradições importantes, como em alguns lugares no campo brasileiro, por exemplo, em Roraima, no Pará, onde poderia haver condições, na teoria, de criar um foco guerrilheiro, a tendência é que isso aí seja esmagado. Então, é meio que loucura, em princípio, nesse momento, se plantear uma luta armada no Brasil. Agora, a situação evolui. Então, numa situação de muita crise, podem surgir movimentos guerrilheiros de maneira espontânea ou não, independentemente do que a gente vier dizer. Isso está acontecendo em um monte de países. Por exemplo, na Ucrânia surgiram os movimentos guerrilheiros, tudo bem que tem um apoio da Rússia, mas surgiram em cima da crise fenomenal que se abriu com o golpe de Estado de cunhos nazi-fascista, com grupos fascistoides, de 2013. Na Síria, a mesma coisa. Surgiram tudo bem que aí tem a mão de vários serviços de inteligência, mas quando a crise é muito grande, esse tipo de lutas tende a surgir. Agora, para quem levanta a bandeira da revolução proletária, do socialismo e do marxismo revolucionário, a luta armada sempre tem que ser planteada como uma luta de massas, não uma luta de 4 gatos pingados. Então, a luta armada é a luta pelo poder, uma luta válida, mas tem que fazer parte do movimento de massas. E aqui uma coisa muito importante para se colocar é que, na avaliação da situação política, por isso é muito importante ter uma avaliação precisa. Se você tem uma avaliação errada, você vai fazer coisas que não correspondem à análise da situação real e depois você tem os fracassos, que nem aconteceu com
com a luta armada contra a ditadura militar, que, apesar de heroicas, partiam de uma análise muito errada, né? Então, a situação pode ser não revolucionária, pré-revolucionária e revolucionária. Isso Marx, Lenin principalmente, avaliou isso com muitos detalhes. E uma situação pré-revolucionária implicaria em que os mecanismos de controle sociais eles estão sendo ultrapassados. Mais ou menos como, por exemplo, aconteceu com a greve dos garis no Rio em 2013, onde os trabalhadores passaram por cima da burocracia e sindical, e eles foram tão fortes na luta que eles impuseram aumentos muito maiores do que a prefeitura, o governo queria dar, mas muito maiores, porque eles ultrapassaram a burocracia sindical. Mas isso não está colocado no Brasil nesse momento em nenhuma categoria de ponta, nem na luta do campo. A luta do campo está totalmente mediatizada pela burocracia do MST, isso que é a verdade, por exemplo. Então, para você plantear uma medida mais, digamos, vamos colocar um exemplo bem claro. A Frente Brasil Popular ficou levantando, antes do impeachment contra a presidenta Dilma, a greve geral contra o golpe. Na minha visão, isso é totalmente errado, ridículo e até manipulador, porque eles fizeram isso para fazer uma luta abstrata em cima, para não fazer a luta concreta, porque a burocracia sindical, e a CUT está nisso, o MST, eles não querem mobilizar os trabalhadores porque tem medo de que surjam oposições de luta sindicais ou do movimento do campo de esquerda que possam até derrubá-los, como aconteceu na década de 80, por exemplo. E por isso ficavam falando na greve geral política contra o impeachment, contra o que eles diziam que era um golpe feroz, etc. De fato, eles não mobilizaram nada. Por quê? Porque greve geral política contra um golpe de Estado somente pode ser levantada como bandeira numa situação pré-revolucionária. No Brasil, hoje, a situação não é pré-revolucionária. A situação é não revolucionária, nem greve tem quase. Está tudo manipulado e controlado pela burocracia. E a cúpula do PT, nesse momento, está totalmente orientada a tentar conchá-los com a direita. Então, nesse momento, o que está colocado no Brasil, por exemplo, são greves em categorias de ponta que estão na mira da privatização. Mas tem que ser uma coisa mais econômica, mais que o trabalhador entenda. Então, greve contra a privatização já avança da situação econômica para uma luta contra a privatização e como o patrão é o Estado, isso tende a se transformar numa luta política. Ou seja, a greve geral política tem que ser preparada. Não pode ser uma coisa que você tira da manga. Entendeu? Então, voltando ao ponto. Hoje, numa situação não revolucionária, então, falar numa medida de uma situação pré-revolucionária seria ir 2 etapas para frente. Então, é absurdo, isso pode levar à derrota. Isso aí. No próximo período, numa situação em que a burocracia sindical, que no Brasil está muito enfraquecida, possa ser ultrapassada, poderá ser colocada palavras de ordem e políticas para uma situação pré-revolucionária, como, por exemplo, poderia ser uma greve geral política. Ainda não, também não a situação da luta armada. E uma vez a burocracia sindical e do campo e política, etc., sendo ultrapassada e a situação entrando numa situação de insurreição armada, aí sim você coloca a formação de milícias, o armamento da população na cidade e no campo. Agora, você queimar etapa, isso aí que nem uns doidos. 5 caras, que seja, 50, para formar uma guerrilha, 50 com muito otimismo, formar uma guerrilha em qualquer lugar do Brasil, você vai ser esmagado, porque a situação não é revolucionária, nem pré-revolucionária, e você vai estar formando, se você tiver algum sucesso, um foco ali, mas isso não leva a uma revolução real, uma revolução de massas. A revolução de massas tem que acompanhar o movimento de massas. E volto a insistir, no Brasil hoje a situação não é revolucionária. Os verdadeiros revolucionários deveriam lutar para organizar a luta a partir contra o golpismo
do Temer e do que vem depois, que deve ser uma coisa muito mais dura, a partir da situação real. E a forma mais fácil de organizar isso é organizar aquelas categorias de ponta nacionais que estão mais no foco da privatização, que têm a condição de enfrentar o Estado e, a partir delas, gerar um grande movimento de massas a nível nacional, a partir das categorias nacionais. E essas categorias são os Correios, que tem a database agora em agosto, os petroleiros, logo a seguir, os aeronautas da Infraero, os bancos públicos, que também estão na mira da privatização, a partir daí os metalúrgicos, etc. Ficar falando em guerrilha nesse momento é desviar a atenção das tarefas que estão colocadas para o momento. Essa seria a minha opinião. Você acredita que, a partir do momento que essas categorias se sentirem ameaçadas, elas vão fazer a greve, mesmo passando por cima da burocracia sindical? Eu tive, por exemplo, num congresso dos trabalhadores de Correios, algumas semanas atrás, onde a minha conclusão é a seguinte: a categoria dos Correios, ela ainda está muito na defensiva, né? Apesar de todos os ataques que está recebendo, mas a burocracia sindical já está recebendo um impacto dessa pressão da base e ela foi obrigada, sem essa pressão, a tomar toda uma série de decisões, né? Como chamar uma greve unificada com os petroleiros e com os bancários também, porque a burocracia que controla tudo isso aí, né? Chamou uma greve unificada e, obviamente, que vai depender muito a mobilização das bases, da organização, né, que vier dos grupos organizados, que vão pressionar a burocracia, etc., e também da pressão que vier do governo. Um dos fatores pelos quais o governo Temer não foi para cima com tudo, em cima das privatizações, é por medo disso. O governo Temer, ao invés de, por exemplo, de aplicar o ajuste com a intensidade que o imperialismo e o grande capital impõem, o que eles estão fazendo? Eles aumentaram o déficit público em 170 bilhões nesse ano, o dobro que a presidente Dilma tinha colocado. Por quê? Por medo, justamente, de que eles foram muito fortes para cima, isso provocasse uma baita reação dos trabalhadores. E que realmente as tendências revolucionárias pudessem crescer muito rapidamente e o país pudesse entrar numa situação pré-revolucionária. Isso é uma grande preocupação para o imperialismo norte-americano, a administração Obama, que está tendo eleições agora em outubro nos Estados Unidos. E a evolução, rapidamente, no Brasil, para uma situação pré-revolucionária, poderia ter um impacto fenomenal na América Latina inteira. E isso poderia destabilizar o sistema capitalista em escala mundial. Então, por isso que ele está meio que tentando controlar a situação. Até que ponto eles vão controlar vai depender do aprofundamento da crise capitalista mundial. E lembrando que, para o próximo período, está colocado um colapso de enormes proporções em todo o mundo. Bom, parece que se perdeu a fala. Alejandro. Não estou conseguindo te ouvir direito. Bom, não sei de onde que o problema está vindo.
Mas, vamos pegar uma pergunta aqui e tentar responder. Tem uma pergunta aqui que está dizendo assim: o que você acha do terceiro mundismo? A teoria de que só os países do terceiro mundo ou em grave crise institucional podem ter uma revolução marxista-leninista. Bom, vamos responder isso. Na minha opinião, o que está colocado para esse próximo período, conforme acabei de dizer, é um grande aprofundamento da crise capitalista mundial. Então, a crise capitalista mundial vai fazer com que os trabalhadores entrem em movimento nos países desenvolvidos e em todo o mundo no geral. Veja o que está acontecendo na França. Então, na França você teve grandes movimentações e isso estaria acontecendo na quinta maior potência do mundo. Isso demonstra que, para esse próximo período, que você tem um aprofundamento, uma situação de aprofundamento da crise capitalista nos países desenvolvidos. Então, a revolução está colocada para o próximo período, não em Cuba, que é um país muito atrasado, ou em Haiti, ou no Vietnã, que são países todos agrários, muito, muito atrasados. Agora, não tem uma revolução colocada na Espanha, na Itália, na França. Na França, olha, o exemplo aí da luta contra a reforma trabalhista, isso vai dar muito pano para manga. E a revolução nos países avançados é o que realmente pode determinar a revolução triunfante em escala mundial, porque a revolução socialista, ela somente pode triunfar se ela triunfar em países avançados, desenvolvidos, né? As revoluções nos países atrasados somente tendem a desgastar o sistema capitalista mundial como um todo. Porque, conforme até o próprio Che Guevara falou isso, né? E outros falaram, que o que realmente determina o estágio de desenvolvimento num país é a produtividade do trabalho. E o capitalismo teria que ser superado como sistema histórico, na comparação com o país mais desenvolvido do mundo. Então, uma revolução socialista, para se triunfar e se manter, teria que superar os próprios Estados Unidos, na Alemanha, etc. E para o próximo período, o que está colocado é a revolução justamente nos países desenvolvidos, e a partir daí arrastar os países inteiros, ou todos os países atrasados. Tem outra pergunta aqui que diz assim: o que vai acontecer quando o petróleo acabar e tiver uma crise em matérias-primas essenciais? Resposta: o petróleo, se acabar, ele, em matéria energética, não teria nenhum problema em ser substituído, porque justamente o petróleo, como uma energia ultrapoluente, ele é uma coisa que nem deveria existir. Ele só funciona assim por conta do controle do petróleo pelo imperialismo. Existe a questão dos petrodólares, o comércio do petróleo em dólares permite a emissão praticamente ilimitada, sem lastro produtivo, dos dólares norte-americanos. Por meio disso é imposta a ditadura no mundo, mas o petróleo como matéria-prima não é essencial. O petróleo, digamos, da maneira como conhecemos hoje, porque pode ser usado como fonte de energia outras várias, que somente não são usadas por conta do lucro, sol, água, hidrogênio, etc. E para produzir o que realmente importa do petróleo, como plásticos, polietilenos, polipropilenos, etc., existem bioplásticos, biocombustíveis, um monte de coisas. Então isso não teria impacto. O que teria impacto seria para o próprio capitalismo. Tem outra pergunta aqui dizendo, deixa eu ver, essa onda conservadora, essa pergunta do Ricardo Silva, essa onda conservadora da extrema-direita surgindo com força na Europa, com a primeira-ministra Theresa May, e nos Estados Unidos com Donald Trump, qual seria
a nossa opinião. Bom, a onda conservadora, em primeiro lugar, tem que ser contextualizada. Se você analisa, por exemplo,